Mas se alguém perguntasse a você qual o seu nome, como você se chama, eu acredito que educadamente a gente ia dizer, olha, eu não costumo dar meu nome assim, não estou interessado em comprar nada, não estou interessado em vender nada. Educadamente, a gente até poderia falar, olha, mas e se fosse o Senhor que perguntasse a nós, como você se chama? Você já parou para pensar qual seria a minha e a sua resposta? A gente poderia até dizer, poxa, Senhor, o Senhor sabe como que eu me chamo? O Senhor me conhece? O Senhor sabe quando eu me levanto, quando eu vou me deitar? O Senhor sabe quando a palavra ainda não veio na minha língua? O Senhor conhece toda ela. Como que o Senhor me pergunta como você se chama? O Senhor que criou todas as estrelas e a chama pelo seu nome, por ser o Senhor forte em poder e grande em força, não sabe o meu nome? Como que o Senhor pergunta como você se chama? Vocês não ficariam surpresos ao ser perguntado qual o seu nome? Como você se chama? Hoje nós vamos ver uma oração de um homem que teve um encontro e já não passou mais a ser o mesmo homem depois desse encontro. Eu convido vocês, irmãos, para abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Essa é uma história, assim, muito importante para nós, homens de oração, mulheres de oração. E a gente olha na vida desse patriarca Jacó, a insistência dele, a maneira como ele prevaleceu, não por sua força, não por sua sabedoria, não até pela sua riqueza que possuía. Porque Jeremias 9, 23 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e destas coisas me agrado. Sabe, Jacó já não passou mais a ser esse mesmo Jacó após esse encontro. E ele prevaleceu de uma maneira insistente, perseverante, atuante nessa oração. Sabe, quando a gente olha a maneira como Jacó
lutou e foi abençoado pelo Senhor, a gente olhamos para esse Jacó, depois ele já não é mais aquele Jacó de há 20 anos atrás, o qual enganou seu pai, se colocando como Esaú, trapaceou seu irmão, enganando ele com um prato de lentilha, trocando o direito da primogenitura. Ele já não é mais aquele Jacó de 20 anos atrás. Já é um homem mudado. Sabe, Tiago, capítulo 4, ali ele fala, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Eu vejo essa maneira como Jacó chegou a Deus. Eu vejo também como nós podemos chegar a Deus, para que a oração seja eficaz. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. Às vezes tratando Deus como muitos tratam, o cara lá de cima, e outras coisas sem reverência nenhuma. Esse chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros, não é para qualquer um e não é para todos. Deus exige a maneira certa, correta, de nós chegarmos até ele. Eu vejo que Jacó ele chegou de uma maneira sábia. Nós devemos ver como nós vamos chegar até Deus. Eu trago um exemplo assim da minha vida. Eu tive uma oportunidade, ou melhor, várias oportunidades na minha vida profissional. E vejo que Deus colocou patrões bons no meu caminho. Tive o privilégio, como muitos de vocês, de trabalhar 22 anos numa só empresa. E eu tive esses patrões bons, 2 patrões bons em sociedade, e me deram oportunidades de trabalho. E as oportunidades de trabalho foram aparecendo na parte profissional. Só que chegou uma hora que eu precisava de chegar nele também para ver um aumento. Eu não poderia chegar nele dando risada, achando graça. Ah, eu estou tão contente na empresa do senhor que eu fico aqui mais 20 anos sem ganhar nada. Não tinha nem dar aumento. Não era assim. Eu precisava de saber chegar nele e explicar para ele que eu tinha planos na vida, que eu queria casar, que eu queria construir, e eu precisava de um aumento, mas sabia chegar. Tinha que chegar dessa forma. Também não poderia chegar de outra forma. Olha, eu já sei tudo aqui, o senhor sabe com quem o senhor está falando, por acaso? O senhor sabe o profissional que o senhor tem? Está aqui a minha carteira. Ou o senhor me dá o aumento, eu vou embora. Aí, embora, com certeza. Então, chegar assim, chegar a Deus, a gente precisa de saber como chegar, como falar, como pedir. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Sabe, a gente olha Jacó, chega a Deus já não sendo mais aquele enganador. Já chega de uma forma se humilhando perante Deus. Não chega, eu determino, eu exijo, eu declaro, como muitas orações assim, né? Se o Senhor não me abençoar, eu vou embora. Se o senhor não fizer isso para mim, eu deixo a igreja. Né? Às vezes a gente olha, eu exijo, mas não foi assim que Jacó se posicionou diante do Senhor. Tiago, ainda 4, versículo 10, ele diz, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e ele em tempo oportuno vos exaltará. Que texto, né? Sabe? O que acontece quando o homem não se humilha perante Deus? Será que é Deus que vai ser humilhado? De maneira nenhuma. Eu vejo que ou o homem se humilha perante Deus, ou Deus humilha o homem. Não tem como prevalecer com arrogância perante Deus,
com soberba perante Deus. Quando a gente olha para Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Não se humilhou, foi lá comer grama, foi lá, Deus acabou humilhando ele. Depois que ele reconheceu quem era Deus, e Deus deu mais outra oportunidade para ele. Provérbios 16, 18 diz: a soberba procede à ruína e a altivez de espírito à queda. Sabe, vocês lembram da Torre de Babel? Com certeza. O que o povo queria fazer, hein? Eu fico imaginando a pergunta dele: onde vocês querem chegar? Vocês estão construindo para quê? Qual a finalidade? Sendo que eu sou o construtor, eu sou o arquiteto. Pode parar, pode parar. E sabe, irmãos, quando o homem não se humilha diante de Deus, Deus para. Deus para. Deus tem o poder para parar. E às vezes eu vejo homens querendo cuidar lá de cima, querendo ver se tem alguma vida lá em cima. Eu vejo, não estão cuidando nem das vidas aqui de baixo, direito, como deveria. Quer saber o que tem lá em cima? Acredito que Deus poderia falar: pode ficar tranquilo, que as vidas aqui eu cuido, vocês cuidam lá de baixo. Sabe, essa pergunta, qual é o seu nome? Sabe, Jacó, ele poderia pensar: eu não vou responder, para que o senhor quer saber meu nome? Mas ele não pensou duas vezes: eu me chamo Jacó. Sabe, não foi uma resposta. Não foi uma resposta, foi uma confissão. Quando ele fala para o Senhor: olha, para o anjo aqui do Senhor, eu me chamo Jacó. Ele estava confessando quem ele era. Ali Deus já estava trabalhando na vida dele, no caráter dele, na personalidade dele. Foi mais que uma resposta. Foi uma confissão. Você imagina qual o seu nome? Poxa, nós não podemos esconder nada de Deus. E, na verdade, a gente tem que confessar a Deus. Às vezes a gente tem que falar: meu nome é aquele que o pecado, ele vive batendo na minha porta. Com insistência. Às vezes ele bate um pouquinho fraco. Às vezes ele bate mais forte. Às vezes parece que ele bate tão forte que vai derrubar tudo. E se não for ajuda do Senhor, eu abro a porta. E o pecado pode entrar. Então, ao invés de abrir a porta, eu abro a palavra do Senhor. Eu abro a Bíblia e volto a estudar a Bíblia. Devemos de reconhecer que dependemos de Deus. Outras vezes, qual o seu nome? Eu me chamo aquele que eu tenho vontade de fazer o certo. Eu conheço o certo. Eu já ouvi muitas vezes o certo. Mas eu enfrento uma luta dentro de mim, uma batalha dentro de mim. E eu preciso da ajuda do Senhor para não fazer o errado. Eu tenho uma luta. Eu travo o meu jabote também. Eu tenho essa batalha comigo. Devemos ser sinceros: olha, eu tenho essa área aí que eu preciso da ajuda do Senhor. Sabe? Algo interessante aqui é que Jacó foi tocado na sua articulação. Às vezes, quando toca em nossa articulação, dói. Jacó, eu acredito que todas as vezes que ele sentia aquela dor, ele lembrava, não do castigo, mas ele lembrava do quanto Deus é misericordioso, do quanto Deus é gracioso com ele, do quanto Deus trabalhou na vida dele, dando uma nova chance para ele. Aquela dor naquela articulação não foi coisa ruim que aconteceu. Às vezes é ou na dor ou no amor. Às vezes dói, mas é para o bem. É para o bem. E muitas vezes as nossas orações com o Senhor travam lutas. Nós vivemos em batalhas. Nós travamos as nossas batalhas e
pedimos a Deus, suplicamos ao Senhor pelos enfermos, suplicamos ao Senhor pelos desempregados, suplicamos ao Senhor pela situação que vive o mundo. Vivemos numa batalha constante. Sabe, algo bonito nessa história é que Jacó estava voltando, não mais como aquele Jacó de mais de 20 anos. Já não era mais o mesmo. Sabe, voltar para Deus é importante. Todos nós queremos voltar ao prédio. Temos que respeitar as leis. Às vezes, para voltar vivendo distanciado, não é uma comunhão. Vivendo separado, não é uma comunhão. Mas temos o desejo e a vontade de voltar no momento certo. Mas veja bem, para mim voltar para o prédio, o que eu preciso? Se eu for de carro, eu preciso da chave do carro. Se eu for de ônibus, eu preciso de um ônibus. Se eu for de Uber, eu preciso de Uber. Se for de outra maneira, vai de outra maneira para o prédio. Agora, é diferente você voltar para Deus. É diferente você chegar a Deus. Como Jacó estava voltando. Para voltar para o prédio não é difícil. Para voltar para Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, é diferente. É diferente. Sabe, após essa grande, não digo resposta, mas essa grande confissão, Deus muda o nome de Jacó. De Jacó para Israel. Queria ser o grande patriarca, o príncipe. Nós olhamos aí, parece até, resumidamente, aí mudou o nome. Não, mas não mudou só o nome. Deus não muda só o nome. Deus muda a personalidade, Deus muda o caráter, Deus muda as circunstâncias, Deus muda a vida da pessoa. Sabe, quando a gente olha o ex-Jacó, todos nós temos um pouco de ex-viciado, ex-fumante, no álcool, nas drogas, ex-idólatra, ex-religioso, ex-isso, ex-aquilo. Todos nós tínhamos um pouco desse ex. E Deus muda, não da mesma forma que Deus não mudou só o nome, Deus muda as pessoas. Deus tem o poder de mudar as pessoas. Nicodemos que eu diga, quando teve um encontro com Jesus, da mesma forma que Jacó teve, Nicodemos mudou. Então, a minha aula, ela termina aqui. Eu gostaria, quer dizer, gostaria não, quero fazer algumas perguntas e abrir primeiro para vocês, perguntando para vocês o que pode ser aprendido com essa história de Jacó. O que você aprende com essa história de Jacó, com essas lutas dele, com essa insistência dele, com essa palavra que ele falou, olha, se o senhor, enquanto o senhor não me abençoar, eu não vou deixar o senhor. Olá, sou Maurício, é o Edson. Eu vejo na atitude, né, dele muita coragem. Por quê? Porque ele poderia morrer, né? Porque estava diante de um anjo, diante de Deus. Então, para mim, a atitude dele ali nos traz esse aprendizado, né? Que a gente tem que fazer todo esforço para que obtenhamos a nossa bênção de Deus, né? Então, ele arriscou sua vida, então nós também temos que se esforçar em cima do exemplo dele, né? Para que nós não venhamos a perder a nossa bênção por nada, que é a nossa salvação eterna. Amém. Maurício, é a Mary. Quando você falou sobre a pessoa que ela
que Deus vai transformando a pessoa, o grande segredo é estar na atitude de Jacó. Ele permitiu Deus transformá-lo. É uma decisão, você tem que fazer isso todos os dias. Permitir que Deus vá transformar a sua vida, para que você possa ser muito mais do que você pensa ou imagina, como dizem Efésios 3, 20 e 21. Que você possa ser cada vez mais utilizado para o reino de Deus. Jacó é um ótimo exemplo disso. É muito bem lembrado. Até romper do dia não foi alguma brincadeira que eles ficaram lá. Deus ficou trabalhando na vida dele. Deus ficou tocando, às vezes, até no orgulho dele. Foi algo que precisou de ter mudanças da parte dele também. Seu Maurício, boa noite. Aqui é o Luiz, esposo da Heleninha. Como a gente acabamos de ouvir, esta luta, essa insistência dele, é um exemplo para nós que nós também devemos insistir e não desistir, apesar de tudo que nós estamos passando, né? Confiar, ter fé e insistir, e não desistir. E motivos nós temos demais para insistir. Pedidos nós temos bastante. Agradecimentos, com certeza, surge porque surgem orações. A gente fala lá que esses pedidos se transformem em agradecimentos. Eles vão se transformar em agradecimento devido à nossa, como colocaram aí a persistência, insistência. Eu não vou deixar, como podemos falar, não vou deixar o Senhor até que Ele venha nos abençoar. Nunca desistir. Eu preciso, como nós falamos, qual é o seu nome? Deus conhece o meu nome. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus conhece a minha limitação. E eu já tenho que pegar Ele dessa forma. O Senhor conhece. O Senhor me conhece. O Senhor conhece a vida do meu irmão. Eu acredito que Jacó, ele levou aquela dor naquela articulação com muitas lembranças boas da transformação que Deus fez na vida dele. De um homem lá no seu passado que fez aquelas coisas e passou a ser um patriarca. Isso é algo que Deus pode mudar situações, né? Basta a pessoa insistir, reconhecer quem Ele é, reconhecer quem Deus é. Agora, eu não vou perguntar para vocês se vocês têm luta. Eu vou dizer, seja bem-vindo ao nosso grupo. Temos um grupo na igreja lá que já vai para mais de 24 anos. E nem sempre a gente ouvia coisas alegres. A gente ouvia lutas também, batalhas. Então, seja bem-vindo. Nós temos lutas, nós temos batalha constantemente. Todo dia parece que está batendo na nossa porta. E nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos orar bastante. Em todo o tempo, nós precisamos, como diz Lucas, pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e se abrir-se-vos-á. É uma insistência com Deus. Eu não vou deixar enquanto, talvez não vai ser da minha maneira, mas eu não vou desistir. Sabe, quando a gente olha nessa insistência de oração, me vem logo em mente homens da palavra mesmo. Quando você lembra de uma mãe que orou 15 anos por seu filho, Mônica de Prona, que orou por Agostinho, quando você lembra de Isaac, orando 20 anos por Rebeca, sabe, essa insistência, 20 anos, não é assim uma oração, hoje eu oro, semana que vem, o mês que vem, não, 20 anos. Ó, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Mais uma vez eu estou aqui, até que o Senhor...
Novamente, eu vim aqui antes de tudo, acima de tudo, antes de iniciar, olha, eu estou aqui novamente. Você imagina, 20 anos, isso é amor, consideração. Sabe assim, nós também devemos ter pelos nossos pedidos de oração, quando nós olhamos no grupo de oração. 20 anos. Não desistiu. Então, essa era a minha palavra nessa noite, e que Deus abençoe a todos vocês.